Olá a todos, professor Abner aqui. E na aula de hoje nós vamos tratar sobre o produto de inércia, né? Então, primeiramente eu gostaria de dizer que essa aula aqui nós estaremos focados em mostrar como calcular o produto de inércia e não entrar, não se aprofundar exatamente em aplicações sobre onde nós vamos utilizar o produto de inércia. Mas é claro que eu gostaria de deixar bem claro no início que o produto de inércia é uma grandeza que nós vamos definir aqui nessa aula e que nós precisamos delas para algumas aplicações, né? De diversas naturezas, principalmente para as engenharias. Algumas dessas aplicações estruturais, quer dizer, podemos utilizar ela em algumas aplicações estruturais ou mecânicas, né? Dos materiais, por exemplo. Então, né, em algumas situações a gente precisa conhecer, em algumas situações a gente precisa conhecer a orientação dos eixos em relação aos quais se tem, respectivamente, o máximo e o mínimo momento de inércia, tá? Então, para isso a gente precisa definir aí algo que nós vamos chamar de produto de inércia. Então, assim, primeiro, o momento de inércia que nós tratamos anteriormente, o momento de inércia é uma grandeza que ela sempre, é sempre positiva, tá? Já o produto de inércia, nós vamos defini-lo como sendo o produto de inércia, nós vamos definir dessa forma, IXY. Então, é uma grandeza que está relacionada ao eixo x e ao eixo y, é igual à integral de xy dA, onde dA, dado aqui na figura, dA é dx dy. Logo, o produto de inércia, a gente pode escrever ele como sendo uma integral de x dx, certo? Vezes uma integral de y dy, onde as coordenadas x e y são as coordenadas do elemento infinitesimal de área dA, tá? Então, basicamente, essa é a definição do produto de inércia. Então, por essa definição do produto de inércia, a gente conclui que o produto de inércia ele pode ser positivo, mas ele também pode ser negativo, tá? E ele pode, inclusive, ser nulo, né? Ele, inclusive, pode ser nulo, zero, quando um dos eixos é um eixo de simetria do corpo, né? Vamos pegar um exemplo. Então, vamos pegar um exemplo para mostrar que quando nós temos um ou ambos os eixos x e y sendo eixos de simetria, né, para uma superfície de área A qualquer, o produto de inércia é zero. E aí, se o produto de inércia ele é zero, ou se ele é positivo, ou se ele é negativo, em relação aos eixos, isso vai nos dizer muito sobre como a gente vai aplicar isso em sistemas estruturais ou mecânicos, tá? Mas, como eu disse, o nosso objetivo aqui, primeiramente, é o cálculo do produto de inércia. Então, para esse exemplo aqui, eu vou dizer que essa placa, que chama placa de perfil C, ela tem um comprimento aqui B e que aqui ela tem um comprimento A, tá? E aí,
Vamos calcular então o produto de inércia em relação aos eixos x e y, né? Produto de inércia em relação ao sistema cartesiano OXY, melhor dizendo. Então, isso é igual à integral de x, y, dA, né? Onde a gente pode escrever, então, como a integral dupla, né? Então, a integral dupla x dx, integral de y dA, certo? Então, vamos lá. Uma coisa interessante é, se esse comprimento em y é A, então, como ela é simétrica, né, em relação às metades, né, o eixo x corta exatamente a metade. Então, o eixo x, ele é um eixo de simetria aqui, porque ele corta exatamente a metade da placa. Então, a gente tem uma simetria aqui, por conta do eixo x cortar exatamente o centro, a gente tem uma simetria, na verdade, em relação ao comprimento A. Ou seja, essa distância aqui é A sobre 2, né? Esse ponto de coordenada é A sobre 2. Essa distância aqui também é A sobre 2, porém ela está abaixo da origem, né? Então é negativo, é menos A sobre 2. Então, na verdade, vamos calcular o produto de inércia somente da parte superior da placa, tá? Somente da parte superior da placa. Então, eu vou chamar isso de o produto de inércia 1 e a área é o dA, né? Então, vamos lá. O produto de inércia aqui, então, ele é igual a integral de x dx é x ao quadrado sobre 2. O intervalo de integração do x é desde a origem até o ponto final aqui da placa, que é b, né? Então, a integral em x é de 0 a b. Zero a b. A integral de y, né? YdA não, né? Ydy. Desculpa aqui. Ydy. A integral de Ydy é y ao quadrado sobre 2. E vai de quanto até quanto? Só da parte superior vai de 0 a A sobre 2, né? Vai de 0 a A sobre 2. Então, de 0 a A sobre 2. Jogando os valores aqui, nós temos que o produto de inércia dessa parte superior é b quadrado sobre 2, que multiplica a ao quadrado sobre vai ter, aqui em cima vai ficar a sobre 2 ao quadrado, que dá ao quadrado sobre 4, né? Vezes o 2 de baixo, dá 8, né? Então, a ao quadrado sobre 8. E isso fica, então, a ao quadrado b quadrado sobre 16, né? Só que, para a gente ter o produto de inércia total dessa placa, a gente precisa somar esse com o de baixo. Então, a gente pode pensar o seguinte, o produto de inércia da placa como um todo, chamar de XY, é o IXY1 mais o IXY2, certo? Então, vamos calcular o IXY2. O IXY2 é a integral de x dx vai continuar sendo de 0 a b, né? Então, dá b quadrado
sobre 2, né? Vezes a integral de y dy, que dá y ao quadrado sobre 2, só que o intervalo de integração aqui será de menos a sobre 2 até 0, certo? Então, isso resulta em b quadrado sobre 2 vezes o intervalo de integração 0 menos, né, 0 menos a sobre 2 ao quadrado, certo? Dividido por 2, né? Isso daqui resulta em a quadrado sobre 4, né? Que multiplicado o 4 vezes o 2 dá 8. Então, esse resultado, notem que dá menos, por causa desse sinal de menos aqui do intervalo de integração, que é de menos a sobre 2 até 0, né? Então, é 0 menos esse intervalo. Dá menos, por conta disso, dá menos b quadrado a quadrado sobre 16. Ou seja, pegando o resultado aqui da soma, né, que o produto de inércia também obedece à soma aqui das duas partes, então o ixy ele é a quadrado b quadrado dividido por 16, né, esse resultado aqui, menos a quadrado b quadrado sobre 16, e isso é igual a 0. Então, nós mostramos que o produto de inércia ele é 0. Mostramos para um exemplo, né? Que ele é 0 nesse exemplo aqui, porque nós temos um eixo de simetria, né? Um eixo que passa, por exemplo, pelo centro da placa, E aí, por isso, o produto de inércia ele é 0. Então, se a gente tiver pelo menos um eixo de simetria, o produto de inércia ele será 0, né? Lembrando que o produto de inércia vai depender também de como você escolhe seus eixos x e y, né? Ele vai ser 0 apenas se você escolher seu sistema de referência de tal forma que um dos eixos, pelo menos, passe pelo centro de simetria, né? Bem, nós podemos também obter um teorema dos eixos paralelos para o produto de inércia, tá? Para isso, a gente vai utilizar essa figura aqui como nosso guia, tá? Então, nós vamos aplicar a ideia de que o nosso teorema dos eixos paralelos aqui, demonstrado para superfícies de área A, né? Ou seja, para placas aí que tem uma área A qualquer, que nós vamos aplicar esse teorema dos eixos paralelos sempre com respeito a eixos que passam pelo ponto de centroide do corpo. Então, esses eixos x' e y' são eixos centroidais. Então, basicamente, já colocando a resposta aqui, nós vamos mostrar que o produto de inércia em relação aos eixos x e y, ele é igual ao produto de inércia em relação aos eixos x' e y', mas, no caso aqui, a distância entre os eixos, tá? A distância entre os eixos, que agora não é mais uma distância entre dois eixos apenas, né? É uma distância
tenho a distância entre o eixo x e x', e eu tenho a distância entre o eixo y e y', né? Então, aqui na figura, a distância entre o eixo x e x' é o y barra, que é a coordenada y de centroide dessa placa, né? E a distância entre o eixo y e y' é o x barra, né? A coordenada de centroide dessa placa, a coordenada x de centroide dessa placa, né? A gente vê pela figura que são exatamente as coordenadas centroides. Então, aqui no caso, que nós vamos ter a distância que nós vamos multiplicar é o x barra, né, vezes o y barra. Lá no caso do momento de inércia, nós tínhamos a distância entre os eixos ao quadrado. Aqui a gente vai ter a distância, vamos continuar tendo uma unidade de comprimento ao quadrado, mas é a multiplicação da coordenada x barra com y barra vezes a área da placa. Bem, então, esse é o teorema dos eixos paralelos, né? Agora vamos mostrar por que isso é verdade, né? Vamos mostrar por que isso é verdade. Então, vamos partir da definição do produto de inércia em relação aos eixos x e y. Logo, daqui a gente escreve a relação entre isso com eixos x' e y', né? Então, veja, o ponto x, ele é o quê? Né? Em relação ao elemento de área infinitesimal, veja, o elemento de área infinitesimal está aqui, ó, né? Ele está aqui. Então, a coordenada x é essa coordenada aqui, ó, x, né? E ela é quem? Ela é x barra mais x', né? A coordenada y, ela é, né, colocar aqui, ela é a coordenada y barra mais y'. Então, ok, nós vamos substituir aqui, né, integral, então, de x, que é x barra mais x', né, vezes a y, que é y barra mais y', isso multiplicado por dA. Bem, se você fizer esse produto aqui, ó, se você fizer esse produto aqui, eu não vou escrever já direto, eu obteria então que o x e y, o produto de inércia aqui em relação a x e y, é igual a integral de x', y', dA, mais y barra integral de x' dA mais integral de x barra, quer dizer, x barra integral de y' dA, chegando um pouquinho para cá, mais x barra y barra integral de dA. Essa integral aqui, ela é o produto de inércia em relação aos eixos x' e y', né? A gente vê pela própria definição do produto de inércia. Essa integral aqui, ela é o momento de primeira ordem em relação ao eixo y, né? Y', né? Que é y barra linha vezes a área, né?
Esse daqui é o momento de primeira ordem em relação ao eixo x', que é x barra linha vezes a área, né? E aqui é o x barra, y barra vezes a área. Bem, o y barra linha só pode ser zero e o x barra linha só pode ser zero, né? Por quê? Porque eles são as coordenadas do centroide em relação aos eixos x' e y'. Agora, o x' e o y' passam exatamente pelo ponto centroide. Então, se aqui é a origem do sistema x' e y', em cima do ponto centroide, então esse ponto aqui, para esse sistema de coordenadas x' e y', é zero, né? É zero. Então, com isso, a gente chega que o produto de inércia em relação ao eixo x e y é igual ao produto de inércia em relação ao eixo x' e y' mais x barra y barra a. E a gente tem um teorema dos eixos paralelos para o produto de inércia. Para o produto de inércia. Demonstrado aqui, né? Demonstrado aqui, né? Então tá, é isso que eu tinha para esse vídeo, né? É isso que eu tinha para esse vídeo. Não entrar muito em detalhes, quer dizer, não entramos em nada de detalhes sobre a aplicação do produto de inércia. A gente só quis apresentar esse cara aqui para vocês, o produto de inércia, né? Como que a gente calcula ele e como que a gente começa a calcular, como que a gente começa a trabalhar com ele, né? Obter ele aí para placas, né? Ou seja, para superfícies de áreas A, de superfícies que tem uma área A, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês compreendam o vídeo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.